Atos 8. Atos 8 inicia falando sobre Saulo, aquele homem sobre o qual as testemunhas colocaram a capa diante dos pés dele. E ele apoiava e confirmava tudo aquilo que era feito contra os cristãos. Saulo era um grande estudioso da Torá, era um judeu extremamente radical, um religioso extremamente cumpridor das leis rigorosamente. E diz então Atos 8 que ele consentiu na morte de Estevão. De Estevão, aquele que foi colocado ali diante dos seus acusadores e inocentado pelo Senhor, que tinha o rosto que foi manifesto como o rosto de um anjo, que viu os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. Após a morte de Estevão, começa um período de grande perseguição contra os cristãos, a ponto de todos serem dispersos de Jerusalém. Diz então a palavra que eles foram para a Judéia e foram para Samaria, só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Alguns homens piedosos foram enterrar o corpo de Estevão e choraram muito a morte daquele homem de Deus. E Saulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres, os encerrava na prisão. Queridos, nós vemos o que é o legalismo religioso. Nós não estamos falando de um homem movido pela crueldade, nós não estamos falando de um homem aparentemente movido simplesmente por aquilo que é a incredulidade, não. Nós estamos falando de um homem movido por uma religião. Paulo, movido por aquilo que era a religiosidade dele, ele assolava as pessoas, ele arrastava as pessoas e ele colocava pessoas na prisão em nome da sua religião, em nome do seu legalismo. Esta é a figura mais perfeita da religiosidade. Quanto ela é fria e ela realmente visa esse sentimento. Faz a pessoa se julgar superior a todo mundo. Faz a pessoa se achar certíssimo na sua ignorância, na sua frieza, na sua desumanidade, na sua crueldade, e faz com que essa pessoa se sinta justiceira, Faz com que essa pessoa se sinta uma pessoa vingadora de Deus, juíza de Deus, que lhe dá o direito de assolar pessoas, de assolar a vida de pessoas, porque lhe convém cumprir a justiça própria, porque lhe convém cumprir o rigor da lei. Mas você percebe que essa é uma marca impressionante, Que ele arrastava as pessoas. E o religioso, ele tem esse intuito realmente, Que é ver as pessoas humilhadas, não é que busca a humilhação diante de Deus, o quebrantamento, a contrição de espírito. Não, queridos. Quer ver mesmo as pessoas arrastadas ao chão, porque quer as pessoas, na verdade, numa condição de humilhação, porque ele se sente superior, porque ele se sente, alguém que verdadeiramente está em pé, alguém apto, e mal sabe, que é uma pessoa que é repudiada pelo próprio Deus, a quem Deus realmente sente nojo, porque a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde, Como nós sabemos e vemos claramente que é o ensino da palavra do Senhor, inclusive com relação
aos dois homens que sobem ao monte alegando buscar a Deus. Um era um religioso extremamente prepotente, extremamente arrogante, que se julgava cumpridor da vontade de Deus. Ele se julgava, mas Deus não o via assim, porque Deus não vê aquilo que é o estereótipo, Deus não vê aquilo que é a manifestação de uma frieza decorrente, na verdade, de uma frieza que é interior, Mas Deus vê o coração e diz que o religioso prepotente chegou e orava para si mesmo. Já viu pessoa que ora para si mesmo? Ela não ora para Deus, ela ora para si exaltar, para falar o que ela quer falar, Para si e a respeito de si e para atingir quem quer atingir. Você lembra do religioso? O que o religioso fazia? Ó Senhor, graças te dou, porque eu sou dizimista, porque eu sou um cumpridor da lei, eu não roubo, eu não faço isso, eu não sou como este publicano que está aí do lado, Então ele ora para si mesmo, ele ora para se gloriar, para lançar de si o seu veneno e atingir os outros. Não é que ele fala com Deus, não. O que importa é ele cumprir a lei, E diz que o pecador, que era o publicano que estava ali, mal conseguia levantar a cabeça e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, Senhor. E você vê que Saulo aqui, nessa condição que marca mesmo o que é a religiosidade, a prepotência do religioso, porque ele se julga realmente apto, Porque ele se julga realmente digno do reino dos céus, ele se julga realmente alguém que vai entrar nos céus porque ele merece, Porque ele tem condições, porque ele atende aos requisitos de Deus, E mal sabe que é pobre, cego e nu todo aquele que diz: eu não preciso de coisa alguma, não preciso de nada, Eu tenho tudo. Lembra da igreja de Apocalipse? Que o Senhor fala: você é cego, pobre e nu, Cego porque não enxergava realmente a verdadeira condição. Pobre porque era alguém pobre de espírito. Querido, coisa mais terrível é a pessoa pobre de espírito, No sentido negativo da palavra, Uma pessoa sem uma espiritualidade genuína e viva, sem aquilo que é os maiores valores e dádivas divinas, que é, acima de tudo, o sentimento do coração do Senhor, de amor, de bondade, de misericórdia, de verdade, de sinceridade, no sentir, no viver e no agir. Diz que Paulo arrastava, e o religioso quer, Se ele puder ver cada pecador se arrastar, e de preferência se arrastar para ele, Se arrastar aos pés dele, se arrastar diante dele, Como se ele fosse alguém superior ao outrem, E todos são seres humanos limitados, falhos e indignos da glória de Deus. Diz então que Saulo encerrava pessoas na prisão. E essa é a terceira característica do religioso, porque ele quer prender pessoas. Ele quer, baseado naquilo que ele julga ser o apropriado ou inapropriado, usar isso para encerrar a pessoa, limitar o poder da atuação da pessoa. Ora, você é indigno, logo você tem que ficar restrito. Ora, você é alguém que não é apto, Você é um pecador. Coitado, E diz então que ele cerrava aqueles cristãos que eram os hereges, Porque os cristãos, na concepção de Paulo, estavam o quê? Desobedecendo a Deus, não é verdade? Então eles mereciam ficar encerrados. E é isso que o religioso quer. Ele quer
como disse aqui, ele quer assolar, ele quer ver a pessoa, né, esmigalhada, o pecador aos olhos dele, né? O pecador, aquele que é pecador aos olhos dele, ele quer ver assolado. Você tem que pagar, você vai pagar até a última gota, você tem, né? Ele quer arrastar a pessoa, né? Você tem que se arrastar, você tem que se humilhar, eu quero ver, você precisa, né? De preferência aqui, ó, para mim, eu quero ver, você tem que comer como se a pessoa precisasse, né? Para receber a Deus, para ter acesso a Deus, a pessoa precisa, né, estar ali arrastada aos pés do religioso. Ah, queridos, é algo muito abominável que é a prepotência do ser humano, né? E eu falando sobre isso, eu me lembrei de Mardoqueu, né? Você lembra de Mardoqueu? Que de todas as formas, Amã queria Mardoqueu curvado diante dele. Você lembra dessa passagem? Lembrei-me dela agora. E um servo de Deus verdadeiro conhece gente prepotente, né? Conhece gente que é soberba, orgulhosa. E Mardoqueu não se curvava para Amã. E ele enlouquecia, né? Porque todo mundo tinha que se curvar para ele. E essa é a marca da religiosidade, a prepotência, porque na verdade, o religioso, ele tem o quê? O coração do próprio Lúcifer. Qual foi o problema do Lúcifer? O orgulho, não é verdade? Esse foi o problema de Lúcifer, o orgulho. E você vai ver na Bíblia Sagrada, é muito interessante isso, que o próprio Satanás, quando via Jesus, queridos, ele se lançava no chão, ele rolava, ele gritava, ele berrava. Perceba, o próprio Satanás, ele na hora se rendia diante do nome de Jesus e do poder de Jesus. Jesus chegava, ele já, o que fazes aqui? Berrava. Agora o religioso, ele ficava ali com a dura cerviz, com a sua arrogância e estabelecendo aquilo que era os seus critérios de análise, de julgamento, né? Baseado na sujeira que havia no coração deles. Maldade, inveja, ódio, né? Disputa, todo tipo de sentimento maligno. Diz então que o povo cristão foi todo disperso por toda parte. Mas sabe o que acontece? Isso que é importante. Um religioso não vai ter poder sobre aqueles que têm uma vida realmente com o Espírito Santo de Deus. E até o mal que ele intenta fazer, na verdade, aquele que tem o Espírito vai se mover diante da glória de Deus. E diz que o povo de Deus saiu disperso por toda parte. E diz que Filipe, ele foi para Samaria e lá ele pregava a Cristo. Lembra que Jesus, antes de subir aos céus, Jesus tinha dito para os apóstolos, olha, vão e preguem, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Só que até então, nada, né? Até então, ninguém tinha ido para os outros lados. Mas agora, né? Você vai ver ali que toda aquela multidão acaba sendo, né, forçada a ir adiante. E finalmente Filipe chega na Samaria, lá onde tinha os judeus misturados. Lembra? A Samaria que os próprios judeus não reconheciam nem como meio-irmãos, né? Porque eram judeus que se casaram com gentios, que se casaram com gregos, com sírios, né? Com outras raças e nações. E para um judeu isso era inadmissível. Diz então que Filipe pregou ali a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque até os demônios sabiam que ali havia o Espírito Santo de Deus e eles saíam de muitos a quem eles tinham possuído. E clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Lembra que eu acabei de falar? Os religiosos
colocaram Felipe e colocaram toda uma multidão de cristãos para ir embora. Só que lá, nas cidades que eles iam, os demônios reconheciam o poder na vida daqueles servos de Deus e saíam do corpo das pessoas. Vocês viram a diferença? Que na verdade a religiosidade ela é pior do que a ação de demônios. Há muitas pessoas que vivem em prol de demônios, né? A existência delas, né? Como se Jesus tivesse vindo ao mundo e ordenado: ide e procurai demônios. Então elas saem pelo mundo a procurar demônios, né? É demônio na parede, é demônio na janela, é demônio na folha, é demônio aqui, ali. Ide e procurai demônios, o evangelho que elas acreditam. Mas Jesus diz: ide e pregai o evangelho, a boa notícia da fé. E os demônios que virem aquele que tem o Espírito Santo, eles sairão do caminho dessa pessoa. Eles serão expelidos pelo poder o quê? Da fé, do nome de Jesus, do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Vocês viram? Filipe teve que sair por causa da religiosidade, dos religiosos. Mas os demônios imundos, perceba aí que está escrito, espíritos imundos saíam do caminho de Filipe. Saíam do corpo das pessoas por quem Filipe orava. Por quê? Porque, na verdade, até o mundo espiritual, ele tem mais, na verdade, que é entendimento, compreensão daquilo que é o poder de Jesus Cristo e das características reais de um servo de Deus. O que começou a acontecer? Multidões na Samaria ouviram o evangelho, grande alegria tomou conta da cidade. E diz então que naquela cidade havia um homem chamado Simão. Este Simão, ele era um mágico, e ele fazia mágicas e o povo sempre respeitou e temeu muito ele. Pelas mágicas que ele fazia, eles pensavam, na verdade, que ele era algum feiticeiro, que ele era alguém que tinha um poder sobrenatural. Mas não era. Era puro ilusionismo que ele causava diante das pessoas. Quando foi pregado o evangelho para ele ouviu muito atento e ele aceitou o evangelho. As pessoas ouviam a Filipe e viam os sinais que Filipe fazia e eles creram no evangelho e eles se batizaram. Tanto homens como mulheres, muitas pessoas aceitaram a fé. E porque aceitaram a fé e viram os sinais verdadeiros de um servo de Deus, eles não davam mais atenção para Simão, que era aquele, né, que tinha uma aparência de espiritual e de sobrenatural, mas nada era. E essa é uma marca. A pessoa que tem um contato com o que é verdadeiro, com o que é sincero, com o que é puro do evangelho, ela não aceita mais, né? As filosofias, as doutrinas humanas, as invencionices que têm sido criadas, afastando as pessoas da verdadeira fé. Não há ilusão, né, que possa detê-las mais na mesma condição de religiosidade, né, de tormento, né, de ódio, de discriminação de pessoas, de preconceito, etc. E Simão também foi batizado. Ele acabou se curvando e ele via os sinais, as grandes maravilhas que Filipe fazia e ficava atordoado. Como que Filipe conseguia? Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo tudo o que estava acontecendo em Samaria, foram para lá também, Pedro e João, para acompanhar aquele crescimento e aquela manifestação toda do Senhor. E chegando lá, eles oraram para que o povo que creu e foi batizado recebesse o Espírito Santo, porque até então ninguém tinha recebido o Espírito Santo. E eles impuseram as mãos sobre o povo, a fim de que o povo recebesse. E eles impuseram a mão e desceu o Espírito Santo sobre os samaritanos. Nesse momento, Simão ficou transtornado. Como que eles tinham aquele poder de fazer vir o Espírito Santo sobre as pessoas? E então, Simão, que era alguém totalmente, né, carnal, mundano, movido por aquilo que era o dinheiro, né? O valor para ele era o dinheiro, o materialismo. Então ele chega diante dos apóstolos
e ele oferece dinheiro para eles. E diz: me dê também esse poder para que sobre quem eu impor as mãos também desça o Espírito Santo. Nesse momento, Pedro olha para ele e diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcança por dinheiro? O que é isso, gente? É gente que acha que compra tudo. É gente que acha que o dinheiro é tudo. É gente que ama o dinheiro. Então, a pessoa que ama o dinheiro, né, ela acha que ela pode tudo, pode comprar tudo. E como ela ama o dinheiro e ela é capaz, sim, de tudo pelo dinheiro, então ela pensa que todo mundo também faz tudo por dinheiro. A pessoa mais preciosa dessa terra é o tipo de pessoa que o dinheiro não compra, porque gente assim, só realmente o que é sincero, o que é verdadeiro, pode convencê-las. E naquele momento, Pedro fala que o seu dinheiro seja contigo para a perdição. E a pessoa realmente, né, que vai por esse lado, de que acha que o dinheiro é poder e pode lhe dar tudo, realmente o dinheiro é perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males desta terra. E Pedro fala: você não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O coração de Simão, buscava o quê? Buscava poder para submeter pessoas a si. Ele já tinha usado do ilusionismo para manter as pessoas ali, né, diante dele. E agora, como surgira um poder maior, ele queria comprar então esse poder, porque o que importava para ele era status e usufruto daquela condição de poder. Mas Pedro fala que ele não tem parte naquilo que é espiritual, porque o coração dele era um coração realmente corrompido pelo mundo. E então Pedro diz: arrependa-se, pois, da tua iniquidade e ore a Deus para que seja perdoado o teu pecado, o pensamento do teu coração, porque você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, na verdade, aquela motivação toda da vida de Simão, né, que amava o dinheiro, na verdade, dentro dele havia um fel de amargura e laço de iniquidade. E há pessoas que acham que, estando nessa condição de fel de amargura, quer dizer, havia uma amargura não resolvida que queria compensar no dinheiro. Havia uma amargura, um veneno não resolvido que queria compensar na dominação de outras pessoas. Havia uma amargura, um sentimento não resolvido que queria compensar submetendo a si e atraindo a si pessoas para estarem sujeitas a ele e gloriando, mas ele tinha na verdade e vivia um laço de iniquidade. Aquela iniquidade era um laço na vida dele por causa do fel, da amargura que estava na alma dele diante da necessidade de poder, de dinheiro, de achar que comprava tudo, de achar que manipulava tudo, de achar que todos deviam estar nas suas mãos e não nas mãos de Deus. Pedro e João queriam o povo na mão de Deus. Filipe queria o povo experimentando da glória de Deus. Essa é a grande diferença, queridos, daquele que é um servo do Senhor livre. Ele quer o mover do Senhor para a libertação. Não importa para quem vá a glória, não importa de quem seja o mérito. Não há esse sentimento: ai, quer roubar meu lugar, ai, quero mandar mais do que todo mundo, ai, porque quer aparecer, ai, porque... Não, a pessoa que está com um sentimento verdadeiro, ela só quer ver as águas se movimentarem e ver o milagre acontecer. Lembra dos religiosos doentes que quiseram e acabaram derrubando Estevão? Eram aqueles que disputavam com todo mundo. Todo mundo é motivo de competição. Todo mundo quer derrubar. Todo mundo quer fazer mal. Todo mundo tem sentimento ruim. E não havia nada daquilo. O coração daquele homem do Senhor era um coração puro que só queria adorar a Deus. Quem tem o coração puro sabe ver pureza em tudo. Mas quem tem o coração sujo vai ver sujeira em tudo. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa é assim, então ela julga que todos são da mesma maneira que ela.
Naquele momento, Simão acorda e ele diz: orem por mim para que não aconteça essas palavras que vocês disseram. E ali eles anunciaram a palavra em muitas aldeias dos samaritanos. E de repente, queridos, agora é um ensino maravilhoso, a importância de ler a Bíblia. De repente, Filipe estava ali na Samaria e um anjo do Senhor fala com Filipe: Filipe, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E Filipe, ouvindo a voz do anjo do Senhor, se levanta e vai, e ele encontra um homem etíope, um eunuco, um mordomo da rainha dos etíopes. Ele era superintendente dos tesouros e ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Só que ele pega uma Bíblia, ele começa a ler e ele abre exatamente no livro de Isaías, que fala sobre Jesus. E disse o Espírito a Filipe: chega, Filipe, perto desse carro. E corre, Filipe corre, vai até aquele carro onde está aquele eunuco etíope. E ele fala: eu posso te ajudar? Você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: eu não entendo, se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Filipe sobe no carro e começa a explicar para aquele homem. E a parte que ele lia dizia que ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e ele estava mudo como um cordeiro diante daquele que o tosqueava, e não abriu a boca. E na humilhação ele foi julgado e foi contado na sua geração, porque a vida dele era tirada da terra. E então Filipe pode explicar que aquele cordeiro mudo, aquela ovelha que foi para o matadouro, era Jesus Cristo, que morreu, que foi humilhado, que foi envergonhado, que tirava o julgamento do ser humano, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E Filipe começa a pregar sobre Jesus, e prega, ensina tudo, e de repente, diz a palavra do Senhor, que depois que Filipe explica tudo sobre Jesus, que ele levou as nossas enfermidades, os nossos pecados naquela cruz, como o Cordeiro de Deus, diz que eles chegam perto de uma água. E o eunuco etíope fala: o que me impede de ser batizado agora? E Filipe diz, olha para ele, tamanha fé, e o eunuco diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diz então que ele manda parar o carro. Eles descem e diz que Filipe batiza o eunuco imediatamente. Queridos, é maravilhoso o Evangelho de Jesus, né? Eu lembro quando eu me converti, também tinha um batismo um mês depois. Só que na verdade, né, havia aquele temor, mas será que vai se converter mesmo? Será que vai ficar firme? Mas eu chorava querendo me batizar e eu tinha que esperar 3 meses para me batizar. Só que um mês depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Olha só, né? Jesus confirmou, ela é minha mesmo. Já selei, tá fechada, né? Não tem mais como. E depois, no 3º mês, eu fui batizado. Mas olha isso aqui. Na hora que aquele etíope disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nada mais podia impedi-lo de ser apto. Não é você estar apto para ser batizado, mas é a fé que te torna apto e te dá acesso a um novo nascimento em Cristo Jesus. Diz então que quando ele saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aquele etíope nunca mais viu Filipe. E Filipe foi passando pelos lugares e anunciando o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Glória a Deus! É muito poder do Senhor. Aprenda com a palavra do Senhor e nós estamos mais e mais envolvidos no livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe.